Bora? Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live da Centro Investimentos para falarmos sobre um tema importante, relevante aqui nesse momento atual. Não necessariamente são notícias positivas, mas o nosso trabalho como profissionais do mercado é sempre trazer essa proximidade dos nossos clientes, todos os interessados no mercado financeiro, com a informação e também com profissionais do mercado financeiro. Eu sou o Gabriel PS, sou broker e sócio da Centre Investimentos. Centre Investimentos hoje somos um dos 20 maiores escritórios de investimentos do país, credenciado a XP Investimentos. E hoje nós trazemos um convidado super especial, que é o Felipe Arslan, profissional de mercado e da Vinland Capital. Então, muito bem-vindo, Felipe. Se possível, se apresente para que todos conheçam também a sua jornada, né? E quem é você no mercado financeiro e traz tantas informações importantes para a gente poder dividir aqui hoje e conversar sobre esses assuntos relevantes. Boa, obrigado, Gabriel. Obrigado a todos da Center, conectados aí com a gente. A Center é uma grande parceira nossa. Então é uma honra estar aqui com vocês, né? Dividindo esse espaço, trazendo informação, trazendo um pouco de entendimento aí do que a gente tem visto ao redor do mundo. Eu tenho um pouco mais de 25 anos de carreira no mercado financeiro, tive passagens pelo Banco Morgan Stanley, Goldman Sachs, e E também comecei, né, junto com os fundadores da Vinland em 2018, quando nós lançamos e construímos a gestora, né, basicamente um pouco mais de 5 anos atrás. Né, e de lá para cá a gente vem construindo uma história muito legal. Né, hoje nós já administramos, temos aí basicamente 20 bi sob gestão, né, na casa, tudo isso dividido em vários produtos, né? Nós temos fundos multimercados, fundos de renda fixa, fundos de crédito privado, fundos de bolsa, né? Previdência. Então tem para tudo quanto é gosto, né? A grade extensa de produtos e que nos coloca aí nos mais altos rankings da indústria, né? Então a gente vem tendo uma certa, um certo sucesso, né? Mas nem todo mundo acerta o tempo todo, né? Então esse ano tem sido um ano extremamente difícil para nós. Eu acho que não só para nós, acho que para boa parte da indústria, né? Para amenizar um pouco a dor nossa, né? Tem um monte de gente também apanhando que nem a gente, né? Então não tem sido um ano muito fácil, né? Nem todo, não existe ano fácil, mas esse aqui realmente foi um ano muito complicado, né? Tiveram alguns eventos esse ano que prejudicaram demais as nossas teses, né? Bagunçou bastante, né, o mercado, em diversos mercados, ficaram totalmente bagunçados, sem conexão, sem nexo, né? Então a gente acabou sendo prejudicado, né, esse ano por alguns erros aí na verdade, o mercado indo na contramão das nossas teses, né? É isso, mas vamos lá, vamos debater. Perfeito, perfeito, né? Então, bem colocado, a gente vive, né, nesse ano, nos últimos 12 meses, vários momentos, né, vários momentos, viradas de ciclo, turbulências que vêm acontecendo, e principalmente alguns pontos relevantes relacionados a conflitos, né? E um deles é o que está acontecendo no momento, e por isso que consideramos como relevante, né, trazer esse debate, Uhum, mas muito mais com um viés informativo de trazer essa informação para que todos entendam o que está acontecendo, até uhum. onde pode, as expectativas, claro, levar ao que está acontecendo no momento, como isso impacta o mercado financeiro, e também, né, claro, vamos falar também como se proteger, como se posicionar nesse momento, né? Então, o principal tema, né, hoje que a gente quer debater e conversar sobre é justamente esse conflito, essa guerra entre Israel e Hamas, né? E isso não é algo que começou agora, né? Esse conflito. Então, Felipe, se puder fazer um comentário assim, né? Para a gente entender também, né, e poder transmitir isso para os nossos clientes, né, um pouco de como que isso se originou e, é claro, né, chegou a essas proporções e o que está acontecendo no momento, que nós
viemos, né, acompanhando pelos noticiários, mas que a gente possa, né, entender também a linha do tempo, né, de onde isso, Uhum, de certa forma, começou para chegar no momento atual. uhum. Olha, eu não sou um dos maiores experts, né, de guerra. Eu acho que ninguém no Brasil consegue ter um apuro muito grande, mas a única coisa que eu posso te dizer, né, algumas coisas eu posso te dizer e afirmar com muita certeza. Essa guerra sempre existiu, né? Ela não é nova, já tiveram cenas e atos lamentáveis, como esse último que teve em toda a história, né, de ocupação, de território, de disputa por território, né? Essa é uma guerra milenar, né? Já vem de muito tempo essa disputa aí pelo território ali da faixa ali do Estado de Israel, né? Tiveram alguns eventos, né, desde a época é, é, quando os otomanos largaram essas terras, né, os ingleses passaram a dominar, deram um pouco das terras para os palestinos, judeus, e de repente largaram as terras, então essa terra ficou sem comando, né, sem quem pudesse, né, ser mediador, então por isso que havia muita animosidade, e sempre teve muita animosidade nessa terra. Os judeus tiveram que se espalhar pelo mundo. Depois, em 1945, 6 tiveram esses tratados aí da ONU, outros depois, né, para instituir o Estado de Israel e o Estado palestino, né? A Palestina nunca desejou, né, fechar nenhum acordo, né, a não ser ter o território integral, né? Então você tem a história te contando isso, é muito claro, isso aí não preciso nem falar, é só pesquisar, né? Foram no mínimo 3 tentativas de acordos de paz, né, de divisão de terras, de 1945 para cá, né? E nunca se chegaram, nunca conseguiu se chegar a um acordo, né? Então, o que restava era, o que sempre restou era, né, o Israel tentando proteger o seu país, né, das invasões e dos ataques dos palestinos, que, obviamente, não posso generalizar os palestinos, né, porque nem todo mundo é terrorista, né, mas o Hamas, né, acabou tomando conta, e dominando toda a parte administrativa, política do país, né, tomando o controle do país, não, porque eles não são, né, na verdade, ali é uma região que ainda eles precisam decidir o que vão fazer, mas acabou tomando o controle dos palestinos, né, em geral, né? Tanto é que eles estão proibindo, né, os próprios palestinos que querem ir embora da região, né, de evacuar, né? Então, assim, eles acabam controlando as ações na Palestina e sempre visando, né, afetar e atingir Israel. Então, na verdade, nós vemos aí uma guerra sem precedentes nenhum, assim, com atrocidades, né, jamais vistas, né? Em guerra, a gente nunca espera diferente, né? Então, tem sido diferente agora pelo fato, né, de, de Israel ter tido vamos chamar, esse vacilo na sua segurança, né? A gente questiona isso. Como é que pode um país como Israel, né, dono na verdade, a área de, né, a tecnologia de segurança mais impressionante e melhor, né, e melhor do mundo, a melhor do mundo, né, ter cometido essa falha na fronteira de Gaza, na fronteira com Gaza, né? Então, todo mundo se questiona o porquê que aconteceu isso, né, como aconteceu isso, ah, mas são perguntas que ainda vão ser respondidas. Obviamente vai ter caças bruxas, né, mas tudo está culminando para que haja
né, e tenha uma discussão de novo de um novo pacto, de uma nova tentativa de acordo de paz, né? Eu acho, né, que olhando tudo que está acontecendo no mundo, né, eu acho que hoje se torna um momento, olhando para o mercado financeiro, um momento muito delicado, né? Porque eu acho que o Hamas ele cruzou uma linha sem volta, né? Antigamente se explodia um ônibus, um míssil acabava atingindo alguma coisa aqui, outra ali, um homem-bomba, né? Sempre existiu esse tipo de atentado, né? Mas nunca cruzaram uma linha, né? A fronteira mesmo, né? Então eles agora, eu acho que essa guerra vai acabar, vai continuar, acho que vai demorar um tempo, né? Israel vai acabar invadindo Gaza, né, e tomando aquela região. Acho que não tem por onde correr. Então, essa guerra, no nosso entendimento, ela deve demorar mais um pouco, né? Essa guerra deve se estender mais um pouco. Olha aí, Ucrânia e Rússia, né? Até hoje, eles não chegaram a um acordo o que se fazer, né? Então, você tem ali a região ali em guerra, né? E a mesma coisa vai acontecer, só que com um porém, né? A escalada para dessa guerra, ela nos parece um pouco maior, né? Porque você já teve as manifestações de países árabes, como o Irã, né? Demonstrando apoio à Palestina, ao Hamas, né? Financiando também, de certa forma, esses grupos terroristas, né? Então você tem essa aliança de alguns países árabes, o próprio Líbano, né, com o Hezbollah também tentando espremer Israel na outra fronteira. Então você começa a ter um espalhamento naquela região, né, que isso nos preocupa demais, né? Diferente de Ucrânia e Rússia, que acabou ficando mais concentrado nesses dois países. Obviamente que a OTAN já interviu, falou, cara, se você invadir aqui os países da OTAN, o negócio vai ficar feio, então a Rússia ficou ali, né, não alastrou. Né? E o que parece para a gente, né, o que está se mostrando é que essa guerra pode ter um desdobramento maior, né? Pode ter um desdobramento maior, né? O próprio Biden vai discursar agora às 8 horas da noite, daqui a pouquinho, vai fazer um pronunciamento sobre o que os Estados Unidos, a posição, né, e como que os Estados Unidos vai agir nesse meio campo, né, e sobre a guerra. Então vai ser muito importante. Os Estados Unidos é uma peça importante nesse tabuleiro, né, e acompanhar os próximos passos do desdobramento dessas coalizões, né, para ver se realmente tem uma escalada maior, né? Então a gente está num momento muito, muito, muito delicado, muito delicado. Traduzindo isso para o mercado financeiro, Gabriel, né, porque é o que a gente veio falar aqui, né, eu vou ter um pouco de história, porque eu gosto, estudo, eu me investigo, né, ainda tem muito mais coisa, né, envolvida, que não daria nem para falar em uma hora aqui, né? Acho que, eu sou árabe, então eu conheço bastante, né, não só a cultura, mas também como a história. Então, você tem inúmeros acontecimentos, né, desde a época de Roma, até o reinado de Roma, até os dias de hoje. Então, é muita história envolvida, né, naquela região, mas vamos falar como essa guerra consegue, vai impactar os mercados de diferente forma, né, e o que isso implica para a gente aqui, né? Então, assim, Exato. É, principalmente, né, a nossa ideia, né, um adendo assim, né, nesse ponto mesmo, a gente sabe que um conflito como esse, toda essa questão, a dinâmica e o histórico, né, ele se esbarra em vários assuntos muito delicados, né, o disclaimer só, né, sobre isso, hoje realmente nosso foco, né, e até por questão de informação pela dinâmica, né,
das pessoas obrigado até todos que estão online nos acompanhando, pegar nesse ponto, né, dos reflexos focados em questão de mercado financeiro, questão econômica, realmente, né? Então a gente fica dentro dessas linhas e eu agradeço então mais uma vez todo mundo que está acompanhando. No final, a gente vai passar aqui pela questão das perguntas também, né? Quem quiser fazer perguntas, porventura, ao longo da live, no final, né? Puder, a gente está transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube. Podem direcionar as dúvidas ali no YouTube, que no final eu pego aqui certinho para a gente comentar também. Então, Felipe, pode seguir nessa questão. Agora a gente falar realmente como que isso está impactando, pode impactar, até onde pode impactar no mercado financeiro em si, né? Legal. Acho que, vamos lá, acho que o principal fator ali hoje, né, para a economia global é, de fato, o petróleo. Esse é o, a commodity, né, o ativo mais importante a se olhar em virtude dessa guerra. Por quê? Porque não precisa ser muito, não é muito, não preciso detalhar demais, mas os países árabes ali controlam boa parte do petróleo do mundo, né? Israel talvez não seja um dos maiores produtores nem de em termos de commodities em geral, a guerra da Ucrânia e Rússia foi muito pior. Teve fechamento de muita commodity, como centeio, grãos, todo tipo de grãos, né? E também o gás, né? Petróleo também. Então, você tem agora países envolvidos que detêm aí o controle do petróleo, né? Detêm o controle do petróleo. Então, o petróleo é a commodity que geralmente, quando essa região entra em conflito, o petróleo acaba ficando escasso, né? Então, o preço do petróleo acaba subindo. E, e agora nós estamos falando que nós estamos envolvendo países produtores de petróleo, né? O próprio Irã, não sei se a Arábia Saudita entra nessa história, mas temos a Arábia Saudita ali, né? A Jordânia que está ali na beira, né? Então você tem vários países ali importantes para essa commodity, né? Então a commodity, essa é uma das commodities que acabam gerando um custo maior, né? Para as famílias, para os governos, né? Então, qual é a preocupação nossa hoje? A escalada do preço do petróleo. Isso já está acontecendo? Está acontecendo. É só olhar. O petróleo está subindo, não para de subir, né? Então, pode ficar pior? Pode ficar pior. Então, a nossa preocupação hoje é, de fato, o petróleo que vai levar a desencadear isso, a alta do petróleo vai desencadear outros problemas, né? Então, a alta do petróleo acaba prejudicando o quê? A inflação, tá? E aí a inflação alta, o que acontece? Os bancos centrais que estavam já pensando em cortar juros no mundo vão ter que dar um cavalo de pau. E agora o papo é, cara, para conter a inflação, petróleo, nós vamos ter que fazer o quê? Subir juros. Subir juros, né? Então, a preocupação é grande em termos, quando você pensa em alta de petróleo, para a inflação, né? E aumenta a inflação, os bancos centrais vão ter que fazer um ajuste nos juros. Mais juros significa o quê, Gabriel? Mais juros significa dívida piora, o país entra em recessão, os países entram em recessão profunda, né? Que diminui consumo, diminui investimento, diminui financiamento. Então, tudo isso implica e leva, e pode levar, uma recessão global acentuada. Tá? Então, a nossa preocupação é essa. É cedo para a gente falar nessa recessão profunda global.
né? Porque a gente está vendo essa guerra se desdobrando. Por enquanto não escalou. O que é escalar? Né? O Irã entrar nessa história. Né? Como é que vai entrar? Não, pô, nós vamos mandar os mísseis aí e nós vamos ajudar a Palestina. Escalou, aumentou a tensão. Né? Aí vem os Estados Unidos e nós estamos começando a ver um combate, né, com mais países envolvidos. Mais países envolvidos. Escalar é isso, né? O envolvimento de mais países ao redor. Por enquanto não escalou. O próprio Biden tentou ir nessa região para tentar um acordo, né? Não sei o que ele vai falar agora às 8. É importante a gente pegar esse pronunciamento. Né? Então, a nossa preocupação é essa escalada. Porque se realmente escalar, aí o preço do petróleo vai subir muito. Aí o céu é limite, aí a inflação vai se descontrolar no mundo inteiro, né? O custo vai aumentar e os bancos centrais vão ter que ter a retomada, né, de alta de juros. Olha a Treasury que está acontecendo. Né? E aí você tem todo o fluxo de dinheiro no mundo saindo de ativos de risco e migrando para ativos sem risco, né? Como a própria Treasury americana. Né? Então você tem essa dinâmica já acontecendo, que olha a Treasury como é que está, né? Já está nas alturas, né, os juros americanos, e pode ficar pior, e a dívida americana piorar também, né? A dívida já era ruim e pode ficar pior se os juros subirem mais. Então, o nosso temor, óbvio que estamos falando de mercado financeiro, mas tem muitas vidas envolvidas, né? Nosso temor em relação às finanças, é a escalada que vai gerar uma alta do petróleo violenta, e isso vai aumentar a inflação global, e com isso os juros vão ter que subir mais e mais e mais e mais. Né? E isso aí vai acabar desencadeando, né? Se os juros sobem mais, isso vai acabar desencadeando num problema de dívida violenta em alguns países, né? Aumento de dívida e uma recessão profunda. Tá? Então, as cenas dos próximos capítulos são extremamente importantes. Né? O desdobramento dessa guerra é extremamente importante. Né? Se Israel tomar Gaza e tranquilizar ali, ok. Mas isso nós não vamos saber amanhã. Né? É um negócio que vai tomar aí alguns meses. Né? Uma invasão de território não acontece do dia para a noite. Né? Então, vamos ver como é que vai ficar os desdobramentos. A gente não sabe. Né? Então, vamos ver se vão tentar algum acordo de paz de novo. Né? Então, por isso que não dá para você tomar nenhuma posição agora. Estou olhando em termos de investimento, Gabriel, né? Acho que o correto a se fazer agora, né, se eu sou um investidor, é realmente estacionar meu dinheiro nos investimentos de pouco risco. Né? Pouco risco, acho que quem não tem dólar, acho que eu já falei isso 1000 vezes, acho que dólar faz parte da diversificação da carteira do cliente, né? Acho que todos os investidores deveriam ter uma parcela em dólar, porque nós somos um país emergente, uma moeda fraca, né? Então a gente é uma proteção do nosso patrimônio em relação a uma moeda fraca forte, né? Como o dólar, né? Então o dólar é um bicho que pode escalar também, né? O dólar contra o real, se realmente tiver uma escalada dessa guerra, pode subir. Né? Então, a diversificação do portfólio, Gabriel, é extremamente importante, obviamente, diminuindo o risco nesses ambientes. Até nesse ponto muito interessante, falado em dólar, né, da gente abordar assim na sua opinião nesse ponto, que existem teorias, né, muitas pessoas com receio realmente a entrada, né, e participação dessa questão dos Estados Unidos no conflito. Né, e às vezes as pessoas pensam assim, não, mas o investimento nos Estados Unidos, o investimento em dólar, gera-se um risco, e na verdade, o que a gente vê na prática, independente de tudo, todos os conflitos, a princípio, os Estados Unidos continua sendo, né, um refúgio de muitos investidores globais. A moeda continua, com todas as discussões que tem, né, de mudança de negociações e outras moedas, continua sendo a principal moeda
global. Então, mesmo, né, nesse cenário mesmo, às vezes com risco, às vezes de uma entrada de participação dos Estados Unidos no conflito, continua sendo um porto seguro global, né? E a moeda também, nesse sentido. Uhum. Com certeza, com certeza, né? Você tem ainda, né, se essa guerra escalar, você tem a história da indústria bélica americana que arrecada demais em tempos de guerra, né? Então, você tem essa história também, né? Se tiver uma escalada dessa guerra, os Estados Unidos fazem dinheiro, né? Com armamento, né? Com tudo que você pode imaginar, né? Então, você tem um ganha nessa história também, né? Contudo, né? Acho que a história do petróleo ela acaba pesando mais, né? Hoje, o petróleo é extremamente representativo, né? Na cesta de inflação, né? Então, se tiver uma piora do preço, a gente vai ver realmente o mundo migrando aí para taxas de juros mais altas, né? E recessões globais, né? Profundas, né? Se a gente imaginava que seria um soft landing, já pode esperar um hard landing aí, né? Se realmente tiver uma escalada da guerra, de novo, se isso escalar, né? Então, a maneira agora, Gabriel, é de proteção, né? A proteção ela é feita muitas vezes você diminuindo o risco da sua carteira, né? Estacionando teu dinheiro no CDI, né? Em ativos de liquidez. Eu sempre menciono muito isso, né? É importante ter ativos de liquidez nesses momentos, porque realmente nesses momentos, vou dar um exemplo para você ali do coronavírus, né? Quem tinha liquidez ali naquele momento acabou aproveitando algumas oportunidades, né? Lembro que a bolsa foi para 60 mil pontos, entre outras coisas, né? Então o S&P bateu 2.600, então quem tinha liquidez teve a oportunidade de, de fazer bons investimentos nessas horas de extrema volatilidade. Então, a nossa cabeça estar pouco alocado, é o que a gente está no fundo, a gente está muito pouco alocado, né, preocupado com o desdobramento dessa guerra, com a escalada. Né, o que a gente tem realmente a gente está comprado em dólar contra o real e contra o euro, tá? E contra o CNH, a moeda chinesa, tá? Então, esse é um posicionamento nosso que a gente vem carregando, mas o resto a gente acabou zerando muitas posições pelo temor aí da escalada dessa guerra aí, que pode trazer um desdobramento muito ruim para o mercado financeiro. Certo. E num risco global, assim, até falando de commodities, de moedas, o ouro, né, muitas pessoas consideram o ouro como uma reserva de valor. Num momento como esse, acaba tendo parte num portfólio o ouro também? Ou existem outros mecanismos que cumprem esse papel também? Não, o ouro cumpre esse papel, né? O ouro cumpre esse papel nesses momentos. É uma commodity que, na verdade, ela tem um objetivo dela na escassez, né? Então, é, essa hora onde as treasuries estão subindo bastante, né? É, ela tem esse concorrente, né? O ouro tem esse concorrente, né? De uma treasury alta. Hoje, o título da dívida americana hoje talvez seja, né, um dos mais com menor risco aí do mundo, né? Então, você tem um título da dívida americana pagando 5 e poucos por cento já, né? Podendo ficar maior. Então, acho que não sei, é difícil você ter um outro hedge melhor, né? Do que está ali nas treasuries americanas. Então, geralmente a treasury americana é a corrida de salvamento de muitos investidores. É para lá que eles correm, né? Então, nós estamos monitorando muito isso, a gente acha que a treasury está muito alta, né? Então, a gente não quer fazer esse trade de comprar treasury, que nos parece bem perigoso se essa guerra não escalar, né? Então,
nós estamos acompanhando, tendo que ter um pouco mais de calma, né, nesse momento, porque é um momento muito, muito delicado, muito delicado. Certo. E mas também falando ali como o principal peça ali que começa a desencadear, né? Claro, todo um efeito dominó, um efeito em cadeia relacionado à questão do petróleo. É, a gente viu no reflexo na bolsa nos últimos dias, na última semana, até Uhum. olhado no setor de petróleo, empresas desde estatais a privadas, refletindo isso, né, nas ações, né, um posicionamento em empresas que tenham como a commodity petróleo ali relacionada às suas receitas, é, existe espaço também para esse tipo de posicionamento ou aí, o risco, né, por ser um ativo de bolsa acaba não compensando esse tipo de exposição, né? Como que vocês enxergam? Às vezes vocês até utilizam esse como um mecanismo de posicionar nesse momento, né? Estar As posicionado em empresas de empresas. petróleo, está dizendo? Exato, perfeito. É, a gente prefere ficar posicionado ou na commodity ou no ETF lá fora, né, que é o ETF de energy, que são várias empresas desse ETF aí, que são empresas de petróleo, né? Nesse momento, eu acho que, pelo fato de você ter esse barulho aqui da Petrobras, né, a gente prefere ficar fora desse risco Brasil, né, na Petrobras, essa ingerência aí da empresa, e prefere ficar mais exposto realmente lá fora, né, as empresas de petróleo, ou na própria commodity em si. Perfeito, certo. E então até né, nesse ponto, né, a gente vê que existem também mecanismos no mercado financeiro para o cliente que está às vezes posicionado já em ações, né, que Uhum, estava ali pelo momento, né, a gente estava vindo de um momento a bolsa de certa forma, né, muitas opiniões como descontada, começando o uhum, movimento de queda de juros ali, às vezes o cliente que está posicionado, existe também como colocar proteções dentro do próprio mercado financeiro, né, não necessariamente mas realizar posições, né, você enxerga nesse sentido ali que às vezes uma nova posição, manter a diversificação, a liquidez, mas para quem está posicionado, às vezes utilizar algum gatilho, derivativos ali, uhum. existe esse caminho também para se proteger, né? Também não é necessariamente para realizar uma posição para ir para a liquidez, né? Não, com certeza. Você tem gatilhos de proteção aí, vocês são mestres nisso aí, né, de, de recomendar, né? Então, assim, existem proteções em derivativos, né? Estruturas, né, de opções que protegem a carteira do cliente. Tudo depende de como a carteira do cliente está fragmentada, né? Então, você precisa entender um pouco do que o cliente tem para não para conseguir redear melhor essa posição, né? Mas tem mecanismos, outros mecanismos. Mas, assim, de verdade, eu acho que hoje é um momento, né, onde os investidores deveriam ter um pouco mais de calma, né? Principalmente com ativos mais de risco, o bolsa, né, entre outros, mas deveriam ter um pouco mais de cautela nesse momento, né? Mesmo porque todos os motivos que eu mencionei, né, se realmente escalar essa guerra, a recessão pode ser muito pior do que a gente está imaginando. Certo. E também na questão ali de manter ativos em liquidez, você deu o exemplo, né, das crises recentes que a gente teve, também é uma Com maneira de certeza. aproveitar novas oportunidades que aconteçam, né? Um ponto, né, que a gente tem é, de, de positivo é que diversas crises, né? Você tem mais de 20 anos de mercado financeiro, passou por várias Uhum, crises, o mercado acaba, as pessoas, o ser humano conseguindo superá-las todas, né? uhum, E tem os momentos ali, pode ser que tem momentos difíceis, mas em algum momento tudo se recupera, claro, olhando do ponto de vista mercado financeiro e economia, né? Então temos esses detalhes também, por isso utilizar ativos de liquidez para também aproveitar oportunidades no momento oportuno, né? Então, tem uhum. disso também, né? Exato. A liquidez ela é rei nesses momentos, né? É extremamente importante a liquidez porque você aproveita movimentos, né, de extrema volatilidade que te dão muita oportunidade.
Por isso que eu falo, assim, tem que ter sempre liquidez na carteira, né? É, para que você tenha, eu gosto de dizer assim, bala na agulha, né? Para aproveitar, bala no pente, né? Para aproveitar oportunidades que o mercado sempre vai dar, né? Eu acho que agora não é o momento, acho que agora é para você transformar o máximo que você puder da tua carteira em liquidez. Perfeito, perfeito. Pessoal, agora encaminhando aqui para esses pontos finais, vou pegar aqui as dúvidas que temos já no chat do YouTube. Se alguém quer Uhum. direcionar as dúvidas, pode direcionar aqui no YouTube que eu vou estar lendo também. O Linderson direcionou uma das dúvidas que lá naqueles primeiros pontos, até sobre o conflito, né? Ele diz ali uma guerra assimétrica e não convencional, eu diria. A quem favorece esse ataque, no entanto, agora guerra? E por que nesse momento? Né? Eu acredito que qual que é o intuito que começou? Acredito que um ponto também relevante, né? Que diferente de uma guerra da Ucrânia e Rússia, que são dois países, realmente a guerra ela começou com Israel, um país ali, né, com um exército e um grupo, né, terrorista. Mas tem um intuito, um ponto-chave ali, qual que é o objetivo que iniciou esse conflito ali? Olha, aí a gente já parte para já como posso dizer, algo mais apocalíptico, né, cara? E foge É, um pouco do mercado financeiro. Então, eu acho que eu prefiro. Ninguém sabe, essa que é a grande realidade. Ninguém sabe por que que Israel falhou, ninguém sabe, né, como é que aconteceu isso. Então, assim, você tem umas perguntas que é difícil nós daqui respondermos, né? exato. A quem interessa, difícil, né? Não dá para a gente ficar elocubrando respostas aqui que ninguém faz a menor ideia, né, do que aquela classe alta ali tá fazendo, né? Certo. Uma outra dúvida também do Linderson é qual seria o impacto global caso houver o bloqueio do Estreito de Hormuz? E por onde transita o gás natural, GNL, e 30% do petróleo mundial, né? Eu acredito que resume ali realmente nesse efeito em cadeia dominó que foi explicado, mas se Sim, tiver algum isso. comentário específico nesse Não, é ponto ali. exatamente isso aí. Se fechar esse canal aí, né, o petróleo fica escasso. Né? Exato, Exatamente isso. Aí é oferta e demanda. Né? Escassez de oferta, o preço explode. Né? Então é exatamente isso que a gente está realmente preocupado. Essa é a nossa preocupação primária agora é essa. exato. O petróleo nesses últimos dias teve já um reflexo nas cotações, Uhum. mas por enquanto isso é um reflexo realmente do temor de um descompasso ali, né? Na prática, a oferta e demanda não chegou a ser impactada pelo conflito até o momento, ou chegou já a algum ponto nesse Ah, sentido, já. né? Não, já, na verdade, oferta e demanda não, mas os preços do mercado eles sempre correm na frente, né? Então, assim, pô, uma guerra dessa, o pessoal já foi fazer seu hedge ali tomando petróleo, né? Commodity na tela. Né? Então você tem sempre essas corridas, né, para determinados commodities e índices que fazem com que se antecipem a outros movimentos mais drásticos. Né? Pô, né? Sou uma empresa é, importadora de petróleo, preciso comprar petróleo no mercado futuro, senão eu estou lascado. Né? Então, por exemplo, preciso me redear. Né? Então, você tem esses. Pô, vai acontecer a guerra, vou me redear no petróleo. E você pensa em guerra, geralmente o petróleo explode de preço. Né? Então, os mercados eles se antecipam no movimento. Né? Então, óbvio que boa parte dessa alta do petróleo que está acontecendo hoje é já, obviamente, decorrente dessa guerra. Agora, se realmente escalar, o Irã fechar as portas do petróleo, a Arábia Saudita, aí o negócio muda de figura. Aí nós Certo. estamos falando de outra coisa. Exato. E um ponto também nessa questão, né, do posicionamento, agora voltar também para posicionamento de carteira, a gente vê muito disso, né, até nesse link, de que o mercado antecipa e começa a surgir isso, os investidores, os agentes, os que necessitam, né, posicionamento ali,
já começam a movimentar as posições com compras e vendas. E um detalhe, né, que o mercado financeiro, como um todo, o que ele não gosta é da incerteza. Né? Quando surge Uhum. uma incerteza, um possível risco, mais até do que quando realmente acontece um fato que ele já se precifica no mercado e o mercado entende como lidar com aquele. Né? Tem Uhum. esse detalhe também, né, do mercado muito mais refletir o medo da incerteza do que o fato em si, que acontece geralmente nas crises? Não, com certeza. Você tem a gente chama de overshooting, né? Você tem um reflexo de, não vou falar de especulação, né? Mas sim de extrapolar preços quando você enxerga esses mercados, essas situações de mundo que trazem muita volatilidade para o mercado. Né? Então você tem essas precificações que começam a ficar absurdas, né? Muito rápidas, né? E você começa a entender que realmente tem uma corrida para proteção. Né? Treasury subindo, petróleo subindo, né? Bolsa caindo. Né? Então, tudo isso te leva a acreditar que sim, o mercado se antecipa, cara. O mercado se antecipa para proteção mesmo. Perfeito. Bom, quero agradecer aqui nesse ponto, né, todos esses pontos que a gente abordou, só chegou mais uma dúvida, né, como que o mercado de fundos imobiliários pode ser impactado com a guerra, né? Eu tomar a liberdade de fazer um comentário aqui nesse ponto, pode complementar, claro, né, Felipe? Eu acredito que os Não, fundos não, imobiliários pode. tem toda aquela questão, né, ou seja, os fundos de tijolo, fundos de papéis, Sim, tem sim. muitos fundos que têm uma carteira de renda fixa dentro deles, né, através dos mecanismos de CRIs. Então, tem muito fundo que, por exemplo, tem uma carteira ali em CDI+, IPCA+, que se o reflexo for em indexadores, né, indicadores, ele acaba repassando Uhum, isso como rentabilidade, né, inicialmente. uhum, Claro, num ponto extremo, começa um descompasso de crédito, inadimplência, aí é um impacto adverso, né, mas eu acredito que, inicialmente, ativos que consigam repassar um possível risco de inflação, eles cumprem esse papel também ali, acaba vindo, a gente viu isso na pandemia, viu nos últimos anos, né, em complemento a isso também, né. Um ponto a mais sobre a questão de fundos imobiliários também, Felipe? não, eu acho que você tem toda a razão. Acho que é isso mesmo. Assim, complementaria assim. Geralmente, quando a taxa de juros sobe, né? Quando a inflação piora, esses fundos acabam, né? Fundo de tijolo acabam sofrendo um pouco mais, né? É, mas assim, a gente não tem fundos, a gente nós não temos o expertise de fundos imobiliários, nós não temos. Então, vou ficar um pouco de fora dessa pergunta aí. Perfeito. Bom, obrigado a todos que mandaram as dúvidas aqui. Claro, nós, da Centro Investimentos, aqui com toda a nossa equipe de assessores, somos mais de 100 profissionais, hoje todos à disposição realmente para tirar todas as dúvidas, né? Então, quem tem, porventura, novas dúvidas, podem nos direcionar posteriormente, que a gente vai estar à disposição para poder auxiliar. Quero agradecer a presença de todos que acompanharam pelo Instagram, pelo YouTube, e muito obrigado, Felipe, pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco, dividindo todo o conhecimento e informações aqui com a gente nessa noite importante. Daqui a pouco terá um pronunciamento também dos Estados Unidos e a gente continua Bem, sempre acompanhando, né? Muito obrigado, Felipe. obrigado, Gabriel. Obrigado a todos da Center. De novo, uma honra estar com vocês. Sempre que precisarem aí, a gente sempre faz um update aí do que está acontecendo pelo mundo. Perfeito, então. Obrigado, pessoal. Uma excelente noite. Que todos fiquem bem. Fiquem com Deus. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.